Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, vocês que têm Bíblia, abra a sua Bíblia, o Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 1 até o 5. Mais uma vez eu quero louvar a Deus pela minha vida e também pela vida de cada um que veio, e não veio em vão, não veio à toa, veio para receber vitória da parte do Senhor, veio para receber direção através da palavra e veio para ser fortalecido pelo poder da oração que chega até o Senhor. E é de lá que vem o teu socorro, a tua recompensa. Quem encontrou Mateus 11 diz: eu achei. Glória a Deus. Diz assim a palavra: e aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades dele. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: ide e anunciai a João as coisas que ouves e vedes. Os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Pode tomar assento, você que pode. E ouça com atenção a palavra do Senhor nessa noite. Meus irmãos, é interessante que nós vemos Jesus falar algo aqui, e Jesus não é como o ser humano que é falho. Jesus, se ele falar e não tiver acontecido, nós temos a garantia, pelo poder da palavra, que vai acontecer. E muitas vezes, quando Jesus fala, já aconteceu e nós podemos crer, porque o nosso Deus é poderoso e aquilo que Ele fala é algo verdadeiro. Nós vamos ver que o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele não é um Senhor limitado. Nós vamos ver na palavra que muitos milagres da parte de Jesus estão aqui relatados. Mas nós sabemos muito bem que muitos outros milagres não estão relatados na palavra do Senhor, e sabemos que nos dias atuais o Senhor continua fazendo milagre. Se alguém perguntar qual foi o primeiro milagre que Jesus fez, nós teremos essa resposta. Mas se alguém perguntar qual foi o último milagre que Jesus fez, nós não poderemos responder, porque Ele ainda não fez o seu último milagre, porque o nosso Deus Todo-Poderoso fez, faz e fará nos dias atuais, na vida daquele que crê, na vida daquele que necessita, porque o Senhor, Ele conhece a necessidade do teu povo. E nós somos todos dependentes e necessitados do Senhor, porque nós somos fracos, fragilizados, nós somos fracos e em muitas coisas nós não podemos fazer, muitas coisas nós não podemos realizar. Nós dependemos do nosso Senhor e cremos que Ele pode fazer por cada um de nós. A Bíblia, se nós voltarmos aqui um pouquinho, nós fizemos a leitura aqui, mas se nós voltar aqui em Mateus capítulo 8 e também Mateus capítulo 9, nós vamos ver que esses capítulos são capítulos dos atos poderosos de Jesus. Esses 2 capítulos, eles contêm muitos milagres do Senhor. É por isso que nessa leitura que nós fizemos aqui um pouquinho adiante, Jesus está dizendo algo que não é algo que vai acontecer, é algo que já aconteceu, pessoas que já foram abençoadas, contempladas, e da forma dele, ele sabe trabalhar e ele faz com perfeição. Na vida de alguém, ele opera
opera de uma forma, na vida de outro ele já opera de outra forma. Jesus é um Deus poderoso que não é limitado. Jesus é um Deus poderoso que não importa a situação, a circunstância, o importante é que ele vê a necessidade, tem poder para realizar. Embora muitas pessoas vão questionar, embora muitas pessoas vão esperar que seja feito na sua vida da forma que foi feito na vida de outro, mas Jesus vai operar com perfeição e da maneira que ele entende que vai ser feito na tua vida para que você receba o teu milagre. Jesus é poderoso e grandes coisas ele tem feito. Então aqui, em poucos versículos, nós fizemos a leitura aqui e nós podemos olhar para esse versículo que nós lemos por último aqui, o versículo de número 5, que muitos milagres foram falados aqui, muitos feitos de Jesus, e a notícia correu, a notícia foi dada, e nos dias de hoje nós precisamos proclamar esse evangelho, nós precisamos estar lembrando uns aos outros e falando desta palavra, porque tem pessoas que chegam num culto como esse, pessoas que precisam em diversas áreas, pessoas necessitadas em diversas áreas. Nós sabemos que aqui chegam pessoas precisando na área de saúde, na área espiritual, na vida conjugal, na vida familiar, mas todos que chegam aqui precisam de algo da parte do Senhor e já entendeu que só o Senhor pode realizar. Agora nós precisamos olhar para a palavra e entender que esses grandes feitos, essas maravilhas, esses milagres, eles vão acontecer nas nossas vidas, e Jesus, ele tem feito nos dias atuais. Fique atento à palavra, porque a palavra vai te mostrar essa diversidade. Não se preocupe da maneira que vai acontecer. Talvez na sua vida aconteça de uma certa forma, alguém vai questionar, mas é porque não está sendo participante do que você está sendo, porque quando acontece na tua vida, quando muitas vezes você já está até desesperançoso, o Espírito Santo coloca novamente a esperança no seu coração, Deus faz brotar a esperança no teu coração, o milagre acontece na tua vida e alguém vai questionar, mas por que aconteceu dessa forma? Não importa, o que importa é que você entendeu que foi poder de Deus, que foi presença do Pai, que foi as mãos sobrenatural do Senhor que fez com que acontecesse, e você vai se alegrar, vai transbordar, a gratidão será grande no teu coração, que você não vai querer nem saber de que forma aconteceu, mas vai glorificar, porque aconteceu na tua vida aquilo que o homem às vezes tinha até declarado que não poderia acontecer, ciência já tinha dito que não tinha jeito, Jesus chega e faz acontecer. E nós temos que entender uma coisa, nós temos que nos alegrar com aquilo que acontece na vida dos nossos irmãos, porque muitas vezes nós falhamos, nós queremos limitar o poder de Deus, nós queremos questionar de que maneira o Senhor operou na vida de alguém. Nós olhamos a situação, por exemplo, de alguém que não tem muito costume de ir à igreja, de congregar, de estar participando dos cultos, e aí você realiza uma campanha onde tem presença de Pai, Filho e Espírito Santo, e onde tem presença de Pai, Filho e Espírito Santo, é certeza que algo diferente vai acontecer, é certeza que o sobrenatural vai acontecer. E aí chega alguém que não tem costume de participar dos cultos, está congregando, e Deus opera na vida daquela pessoa, e nós queremos questionar, mas eu estou aqui, Senhor, todos os dias, todos os cultos, eu estou fazendo a tua obra, eu sou um servo do Senhor, eu tenho caminhado nos teus caminhos, feito a tua vontade, e o Senhor opera na vida de alguém que nem mesmo voltou, meu Pai, que nem mesmo veio de volta aqui para te agradecer, para testificar da tua maravilha. O Senhor não trabalha dessa forma, Ele trabalha da maneira que Ele quer, porque Ele é Deus, Ele faz na vida de quem Ele quer, porque Ele é Senhor, Ele vai operar do jeito que Ele quer, em tempo oportuno, no tempo dEle. Nós precisamos entender, não adianta questionar, e isso não é de agora, meus irmãos. Vocês acham que aquelas multidões que seguiam Jesus,
Todas as pessoas seguiam Jesus todos os dias. E vocês acham que Jesus não sabia de nada? Jesus conhece tudo, sabe de todas as coisas. Pessoas que só iam até Jesus porque tinham uma grande necessidade e só Jesus poderia fazer. Pessoas que iam até Jesus porque já entendiam que em outro lugar ele não ia encontrar a sua vitória. Como aquela mulher do fluxo de sangue que já tinha tentado de tudo, gastado tudo e nada tinha acontecido. Ela foi até Jesus porque havia uma necessidade. Jesus não deixou de atender, Jesus não deixou de realizar, porque Ele pode fazer. Agora entenda uma coisa também, meus irmãos, é importante nós entendermos que o próprio Jesus, Ele age segundo a fé dos seus. O próprio Jesus, muitas vezes, antes de fazer um milagre, Ele perdoa pessoas. E isso nós entendemos que muitas vezes aquela pessoa que não libera perdão, que não pede perdão, que não sai, se afasta do mal, não para de cometer o pecado, que está gostando da vida de pecado, muitas vezes ela está travando bênçãos do céu na sua vida, porque na palavra de Deus nós vemos Jesus dizendo, muitas vezes antes de realizar um grande milagre, perdoados estão os seus pecados, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. É a maneira de Jesus trabalhar, e nós não podemos questionar, porque na vida de um ele trabalha de uma forma, na vida do outro ele trabalha de outra. O importante é que Jesus está agindo, está fazendo, está trabalhando nas nossas vidas também, que nós não venhamos a questionar, a perguntar. O importante é crer que a glória de Deus vai nos alcançar, e aquilo que só o Senhor pode fazer, Ele vai realizar na minha e na tua vida, igreja do Senhor. Nós precisamos olhar para a palavra. Tem pessoas que vão até Jesus e Jesus cura. Tem pessoas que são levadas até Jesus e Jesus cura. E tem pessoas que Jesus vai até elas e cura. E tem pessoas que Jesus nem vai, como o servo do centurião, que Jesus fala, vamos lá. E o centurião diz, Senhor, não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. E Jesus estende a mão de lá mesmo e ele é curado a uma longa distância. Então Jesus não precisa de dizer como é que ele vai curar. Ele não é limitado, ele faz da forma dele. Ele faz na minha e na tua vida do jeito que ele entender que é melhor, e que a bênção será por completo, e que a bênção será acontecer com perfeição. Então que nós possamos todos os dias olhar para a palavra. Aqui quando o Senhor diz, os cegos veem, a Bíblia vai mostrar que Jesus cura um cego de nascença em Jerusalém. E por que não citar aqui uma história conhecida como a de Bartimeu, um cego que foi curado em Jericó. Agora olha, para a gente fazer a leitura aqui, fica um pouco até superficial, mas se nós entrarmos de como foi que aconteceu e falar de que forma Jesus trabalhou, nós vamos ver que isso é sobrenatural. E o melhor é crer, acreditar que nos dias atuais isso pode continuar acontecendo na minha e na tua vida, porque o nosso Deus não parou de agir, não parou de trabalhar. Então continua crendo. A Bíblia vai dizer que tentaram parar Bartimeu. Bartimeu gritava e eles tentaram silenciar, mas ele não desistiu. Perseverança. Tentaram calar e mais alto ele gritava e Jesus ouviu. Era uma multidão, ele era cego, mas não era surdo. Ouviu dizer que Jesus estava passando e não perdeu a oportunidade de ser alcançado pelo poder, pela glória e participar de um grande milagre que nós falamos nele até nos dias atuais, igreja do Senhor. A Bíblia vai falar dos leprosos aqui. E isso é uma história que, se a gente voltar lá no Antigo Testamento, nós vamos ver a história de Naamã. Um rei, alguém, uma pessoa respeitada pelo povo, um general de guerra, alguém que era conhecido pelo povo, alguém que era bastante conhecido, respeitado pelas pessoas, porém era alguém leproso, e a maneira que Deus agiu para curar aquele leproso é bastante conhecido também. A história não foi do jeito que ele queria. Eu vou chegar lá, o profeta vai impor as mãos sobre mim, orar e eu serei curado. Não, a caminhada foi mais longa, a diferença daquilo que ele pensava foi muito grande para a maneira que Deus agiu na vida dele. A Bíblia vai falar dos
dos 10 leprosos, que Jesus cura também. E a Bíblia vai dizer que só um voltou para agradecer. Então, nos dias atuais, é assim, eu volto a falar aquilo que nós falamos nos dias de hoje. Alguém vem, recebe uma cura, não volta na igreja para glorificar, para saltar de alegria, para falar que Jesus é bom, e nós queremos questionar. O próprio Jesus fazia isso e não deixava de fazer nos próximos que precisava, porque alguém deixou de voltar para agradecer. Ele continuava fazendo milagre na vida daqueles que necessitavam, e que nós possamos olhar sempre para a palavra. Agora, que nós possamos entender uma coisa: tem que agradecer. Essa gratidão, ela tem que estar dentro de nós, porque coisas grandes o Senhor tem feito por cada um de nós, até nos dias atuais. Agora, uma das coisas maiores, ou talvez a maior, Ele fez desde o início, que foi passar por tudo o que passou, para que nós pudéssemos ser salvos, tomar posse da nossa salvação e estarmos reunidos nesse dia glorificando o Teu nome. Se Jesus fizesse só isso, nós não precisávamos pedir mais nada para Ele, porque isso foi o maior que Ele fez por cada um de nós. Alguém sem erro, sem falha, sem pecado, tomar as nossas dores, os nossos pecados, levar a chicotada, ser traspassado com lança, o Seu sangue verter, ser pregado naquela cruz por amor da humanidade pecadora. E nós, nos dias atuais, queremos questionar porque nos falta algo, porque nós queremos algo e o Senhor está demorando. Vamos olhar para a palavra e ser mais gratos ao Senhor, porque tudo Ele já fez por cada um de nós. A graça do Senhor nos basta. A posse que Ele nos deu da salvação é coisa grande, igreja do Senhor. E a Bíblia vai falar de um surdo e gago que Jesus curou na região de Decápolis. Foi pregado aqui na última campanha Sara-me, que nós tivemos aqui, esta palavra. Interessante que o pregador chegou a falar num dia, depois no outro dia o outro falou, na mesma linha, na mesma direção, orientados pelo Espírito Santo de Deus, e eu fiquei com aquela palavra, fiquei pensativo com aquilo, porque realmente é assim que funciona, a maneira que Jesus curou aquele surdo e gago, colocando saliva na língua daquele gago, para que ele pudesse falar. Alguém vai dizer, isso é nojento, que coisa estranha, que coisa esquisita, mas aquele que recebeu aquele milagre, estava saltando de alegria, estava transbordando com o coração grato a Deus, porque não interessa para ele a forma que Jesus vai fazer, interessa para ele é que Jesus faz, é perfeito, e o nome do Senhor tem que ser glorificado por tudo aquilo que Ele tem feito. Mortos são ressuscitados. Isso é poder de Deus, meus irmãos. Aí quando a gente fala mortos são ressuscitados, nós temos que lembrar do filho da viúva, nós temos que lembrar da filha de Jairo. E se nós falarmos aqui da filha de Jairo, nós precisamos mais uma vez mostrar aqui, relembrar, porque a maioria já conhece essa história. Ele chegou para chamar Jesus para curar a sua filha, porque quando ele foi chamar, a sua filha estava viva. E aí Jesus está no meio de uma multidão, e ele ali, eu creio que aflito, preocupado, querendo que Jesus fosse logo, mas Jesus estava fazendo uma outra obra, ele tinha que esperar a vez dele, porque quem sabe a hora não somos nós, é Jesus. Talvez ele podia entender que a situação dele era mais grave, Jesus tinha que deixar tudo para depois e resolver o seu problema. Mas não, Jesus foi fazer o que ele entendia que era para ser feito, depois ele foi. Quando chegou lá, ela estava morta, mas ressuscitou para a glória do Senhor. É assim que Jesus faz. E o interessante é que Jesus morreu ao terceiro dia, ele ressuscitou. E a sua obra, ela não seria paralisada. A cruz não poderia paralisar a maior obra do mundo. A cruz não poderia paralisar a maior missão do mundo. A cruz não poderia paralisar aquele que é dono de todo o poder, aquele que faz milagre, aquele que é o melhor, aquele que é o maior, aquele que tudo pode, tudo faz, e está aqui nesta noite para garantir a tua vitória, está aqui nesta noite cultuando contigo, está aqui nesta noite alegrando com cada coração que está contente, que está alegre, que está grato por saber que Ele está aqui caminhando no meio da igreja, abraçando os teus nessa noite.
Com Jesus é desse jeito. Então Jesus é o terceiro dia, ressuscita. E a Bíblia vai dizer que Pedro, que havia negado lá atrás, mas havia se arrependido, chorado amargamente, a Bíblia vai dizer que Jesus, ressuscitado, encontra-se com Pedro, restaura por completo a vida de Pedro. E melhor ainda, delega poderes a Pedro para que obras grandes continuassem sendo feitas através da vida de Pedro. E a Bíblia vai dizer que uma discípula que ajudava pessoas, era uma pessoa caridosa, uma pessoa bondosa, uma pessoa que cuidava de outras pessoas, ajudava naquilo que podia, adoeceu, não resistiu, morreu, e as pessoas já conheciam a fama de Pedro naquela época, e Pedro estava numa cidade vizinha, uma cidade próxima, foram chamar Pedro, Pedro veio depressa, e a Bíblia vai dizer que Pedro ora, entrega nas poderosas mãos de Deus aquela pessoa, e aquela pessoa ressuscita para a glória do nome do Senhor. Então, quando a palavra fala mortos são ressuscitados, é isso aí. E eu vejo notícias, irmãos, nos dias de hoje, que eu acredito que é Deus ressuscitando pessoas. Eu não questiono, eu não falo que ninguém tem que ser obrigado a acreditar, mas uma pessoa que está ali, a gente já viu notícias de pessoas ficar recebendo um cuidado médico, pessoas que estão paralisadas, e aqueles médicos ficam dando aquelas massagens ali, e a pessoa volta quase 1 hora depois. Eu creio que Jesus ainda está ressuscitando nos dias atuais. Embora nós somos pecadores, embora nós devíamos nos entregar muito mais a Jesus, ser servos mesmo de verdade, ainda assim, com as nossas falhas, o Senhor tem feito grandes coisas. Não são coisas pequenas, são coisas que somente o Senhor pode realizar. Então, as formas do Senhor trabalhar, um pouco nós falamos aqui. É desse jeito, meus irmãos. Então, que nós continuemos crendo no poder sobrenatural do Senhor, porque Jesus, Ele não parou de fazer a sua obra, Ele continua fazendo. Agora, entenda uma coisa, é no tempo dEle, é na hora que Ele quiser, é do jeito dEle, é na vida de quem Ele quiser. Não adianta você querer que seja no seu tempo, porque muitas vezes, eu creio, que tem uma parte que nós vamos precisar fazer, para que Deus faça a parte dele nas nossas vidas. E uma coisa que a Bíblia tem nos mostrado muito, é preciso perdoar, é preciso pedir perdão, é preciso ficar mais atento à palavra, porque o próprio Jesus, Ele valorizou muito a palavra. Quando Ele fez o milagre da pesca maravilhosa, antes dele mandar Pedro retornar para o mar, para que acontecesse aquele milagre, Ele foi pregar uma palavra para aquele povo que estava sedento. Então, muitas vezes nós queremos muitas coisas, mas que nós possamos ouvir mais a palavra do Senhor, buscar mais na palavra do Senhor, porque eu creio que grandes coisas ainda vão acontecer nas nossas vidas, porque o Senhor, Ele não parou e nem vai parar. E não adianta ninguém querer limitar o Senhor, porque Ele tem todo o poder, Ele é soberano, Ele é grande, Ele é poderoso e Ele vai continuar realizando. Ele é o eterno dono de todo o poder, seja em que área for, que as pessoas precisarem, necessitarem. Eu creio que Jesus vai continuar fazendo. Então creia nesse poder, creia nessa palavra. Só aqueles que puderem se colocar de pé, nós vamos adorar a Deus com o ministério de louvor e vamos orar também. E você tem liberdade nesse momento para